Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bom mesmo é sentir a presença do Eterno, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais delongas, quero te pedir que abra a palavra do Senhor no livro dos Juízes, capítulo 17, onde a epígrafe vai dizer: Mica e o ídolo da sua casa. Amém? Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor pela vida de cada um que se encontra neste culto chamado culto de celebração. A confiabilidade vinda da parte do Senhor na pessoa do nosso pastor, que nos permitiu estar sendo um instrumento da poderosa palavra do Senhor nesta noite, aos nossos ministros de altar, nossos obreiros, a cada um cooperador, a cada membro que compõe esta casa chamada Casa de Oração. Eu só tenho a agradecer e confesso que verdadeiramente gostaria eu de ter trocado o dia, né? Não queria ministrar neste dia de hoje, mas o Senhor sabe de todas as coisas, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração, amém? E eu quero te convidar a estarmos lendo. Só gostaria que você prestasse atenção. Eu estarei lendo o capítulo 17 do livro dos Juízes, do versículo 1 até o versículo 13, amém? Eu quero a sua atenção. Mica e o ídolo da sua casa. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de pratas e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Você pode tomar o seu assento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apenas declarar para a igreja, eu tive bastante dificuldade em entender verdadeiramente o que o Senhor queria falar à igreja neste Outubro Rosa, neste culto de celebração, no culto de domingo, onde, para a glória do nome do Senhor, o Espírito Santo palestrou neste altar, ministrou, melhor dizendo, neste altar, através de seus instrumentos, uma palavra muito seletiva que tem sido ministrada, né, ao longo desse mês na casa do Senhor.
E eu pedi muito a direção do Senhor e confesso que eu mesmo tive muita dificuldade de absorver. Eu posso dizer isso porque meu esposo, por alguns momentos, me fazia algumas perguntas, talvez entendendo ele, a minha atenção. O meu filho hoje, mãe, o que a senhora tem? Porque eu estava bastante compenetrada para ouvir a voz do Senhor e muitas das vezes eu fico um pouco estarrecida, me perdoe a minha colocação, por escutar por diversas vezes: Deus falou, e eu preciso dizer isso à igreja, eu não acho uma tarefa tão fácil ouvir a voz do Senhor e discernir verdadeiramente que é o Senhor falando, porque é uma voz que não ecoa dentro de você de uma forma comum e natural, como seu filho que te chama 366 vezes ao dia. Não. A voz do Senhor, quando ecoa em você, é um negócio que vai te rasgando de ponta a cabeça. E para eu entender, eu tive muita dificuldade. E nós estamos diante de uma palavra que vai falar acerca dos livros dos juízes. É um tempo onde se estabeleceram juízes para estar à frente do povo. Um tempo onde durou cerca de 350 a 360 anos, onde ali se levantaram 14 juízes. A palavra do Senhor vai descrever Otiniel, Eude, Sangar, Débora, a profetisa, a mulher de Lapidote, Sansão, Jefté e alguns dos juízes, que lideraram ao longo desse tempo. E agora nós nos deparamos com um momento onde aqui a palavra que foi lida, a palavra que foi proferida ao meu coração e facultada ao meu coração da parte do Senhor, é um tempo em que não se estabeleceu um juiz neste momento, tanto que a palavra no versículo 6, ela enfatiza e ressalta de uma maneira muito veemente que naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Aí eu olho para esse cenário, eu olho para o grafo dessa história, deste momento, deste contexto do povo de Deus, e eu consigo vislumbrar um tempo onde não havia rei. E aí, uma pergunta que não quer calar: se não havia rei, e trazendo para os dias de hoje, se o município não tem prefeito, se o estado não tem governador, se a cidade, se o nosso Brasil não tem um presidente, quem governa a tua casa? Uma palavra que saltou aos meus olhos: pode faltar o juiz, pode faltar o rei, porque o tempo aqui, nós estamos falando de um tempo de uma dinastia monárquica. Pode faltar o presidente da república, mas não pode faltar o governo na sua casa. Porque quem governa a minha e a sua casa é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Faltava rei naquela época, mas como estava o governo da casa? E quando nós vamos ler acerca desta palavra, onde a epígrafe vai dizer Mica e o ídolo da sua casa, essa casa verdadeiramente ela tem uma raiz hebraica que vai dizer Ba'it, que significa local de habitação. Quando você vai instituir um documento, por exemplo, chamado procuração, lá está escrito: Patrícia Rodrigues dos Santos, residente e domiciliada na Rua Cananéia 186. E existe uma diferença. Quando você fala em residência, é onde você reside por um determinado momento. E quando você elenca domicílio, é porque é uma residência fixa. E essa casa, segundo a tradução hebraica, vai dizer lugar de habitação. Mica era residente e domiciliado nesta casa. E aí eu vou olhar para este momento, aonde o povo vivia de uma maneira, eu posso assim dizer, incestuosa. Quando você tiver um tempo, vai observar o contexto das palavras que antecedem até chegar a este momento. Um tempo incestuoso, um tempo aonde o povo estava andando, vagando perdido e dando ouvido a vozes que não deviam ouvir, a voz da idolatria, os costumes de outros povos. E nós temos aprendido neste altar que a voz que nós ouvimos é a voz que nos governa.
E o povo estava andando errante, ouvindo muitas vozes de povos, de nações que não glorificavam o nome do Senhor. E agora eu chego num contexto onde vai dizer que havia um homem por nome Mica, e aonde a sua mãe estava à procura de 1.100 moedas de prata. Que quando você vai buscar traduzir, trazer, atualizar, você vai entender que simbolizava cerca de 100 vezes o salário anual de Mica, para você entender que não era de pouca valia, não era de uma importância ínfima, não, ao contrário, era uma quantia elevada. E esta mãe vai sair à procura desta quantia elevada, alta, que sumiu. E aí eu quero que você preste bastante atenção, porque é uma mensagem que eu classifico como tensa, porque foi tensa aos meus ouvidos ouvir esta mensagem. Eu estou falando de uma mãe, aonde ela vai procurar estas moedas que foram tiradas. E aqui existe, uma expressão aonde a Bíblia vai dizer que ela deitava maldições. E eu quero abrir um parêntese para mim e para você. E eu quero profetizar sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa casa. Esta mãe deitava maldições porque não encontrou aquela importância, aquele valor. E quantos de nós que caminhando, estando na presença, nós por não encontrarmos, ou alguma coisa que se levanta, que de repente nos prejudica ou nos entristece, no primeiro momento nós começamos a proferir palavras de maldições. Ei, atente-se para as palavras que você está proferindo, porque elas sempre terão um endereço. E você começa a deitar palavras de maldição. E foi o que esta mulher começou a fazer. A casa de Mica significa quem é como Yahvé. Ou seja, ele tinha na tradução do seu nome, você conhece, você é estudante da palavra do Senhor e sabe que as simbologias que envolviam as nomenclaturas, elas eram de tamanha importância. E o nome de Mica vai fazer uma pergunta: quem é como Yahvé? Mas tinha no seu nome a expressão Yahvé. Mas será que a sua casa andava segundo os preceitos de Yahvé? E quantos estão com a sua casa, talvez no seu modo de entender, indo, frequentando a casa do Senhor, mas dentro da casa, a casa não funciona segundo os preceitos de Yahvé. Eu estou diante de uma mãe que identificou que perdeu e começou a deitar maldições. Talvez você está numa casa aonde o comportamento do seu esposo mudou, o comportamento da sua esposa mudou, e num primeiro momento você começa a proferir palavras de maldição. Mas um dia lhe serviu, um dia lhe encantou, um dia você se apaixonou, e agora que o momento não é tão bom, você começa a liberar palavras de maldição. Só quando você continua acompanhando o contexto, vai dizer que ela deitava palavra de maldições no ouvido do seu filho, acerca do dinheiro que sumiu, do dinheiro que foi. Eu entendo desta forma, porque você também conhece, há uma diferença de furto, há uma diferença de roubo, o dinheiro que lhe foi roubado, e proferindo palavras de maldição. E esta palavra, quando saltou ao meu coração, todo esse contexto lido, foi uma palavra que cortou para mim quando eu fui estudando, quando eu fui pedindo uma revelação do céu. E de repente, o seu filho vai dizer para ela: quem pegou fui eu. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós proferimos. Quando de repente observamos, olha lá como é que está o filho, olha como é que está a filha do fulano, olha como é que está o esposo da ciclana, olha como é que está o esposo da beltrana, porque as palavras que nós vamos proferindo, talvez vai cair dentro da sua casa. Mas olha só, para você entender, olha a resposta dessa mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Peraí, ela identificou que ele cometeu nada mais, nada menos que um roubo. Abençoa o seu filho, mas corrige. Abençoa o seu filho, mas castiga. Abençoa o seu filho, mas tira privilégios. Você não vai deixar de abençoar porque corrigiu,
porque tirou alguns privilégios. Abençoa, mas diz o que é certo e o que é errado. Não tem isso. Chegou com algo, agiu de uma maneira que não condiz com a palavra do Senhor. Senta, conversa e diz: é pecado. Estamos perdendo guerras porque não estamos perguntando. Isso me traz e salta a memória de uma maneira muito gritante. Adonias, filho de Davi, capítulo 1 Reis, no seu capítulo 1 vai dizer exatamente assim, versículo 6. E Davi nunca fazia perguntas para Adonias. Acontecimentos que vão surgir lá na frente, intercorrências que vão surgir lá na frente, talvez sejam decorrentes de perguntas que não foram feitas lá atrás. Será que estamos inquirindo ou só dando ordem? Faça, limpe, devolva, peça perdão, ou estamos inquirindo por quê? Por que esse semblante caído? Por que assim? Precisamos fazer perguntas. E essa mãe tomou conhecimento que esse filho roubou, ele simplesmente a furtou. E ela não fez perguntas. E ainda disse: bendito seja meu filho do Senhor. Usando o nome do Senhor para abençoar aquilo que o Senhor não tinha parte. É tempo de nós despertarmos para fazermos perguntas aos nossos filhos. É tempo de nós despertarmos e fazermos pergunta ao nosso esposo, à nossa esposa, sem sentenciar um ao outro. Eu estou falando para famílias. E temos perdido guerras lá na frente, porque deixamos de inquirir lá atrás. Porque não inquirimos, porque não nos apresentamos, porque não perguntamos. Os nossos filhos, eles não são ponto de dívida, eles são porta de milagres. São portas de milagres. Eu acredito que houve uma quebra de maldição. E tem palavra para filho aqui. Eu acredito que teve uma quebra de maldição, porque quando Mica, filho, contou para a mãe que havia roubado, que havia furtado, eu acredito que o Senhor quebrou aqui uma maldição. E parece que parou por aqui, mas não parou. Porque quando a mãe de Mica lhe foi restituído o dinheiro, ela abençoando quando não era, sem corrigir, sem fustigar, sem mostrar o certo, sem mostrar o errado, parecendo que bem assim: bom, se eu estou tendo proveito com isso, vai tudo bem, como quem diz. Se me deu casa nova, não importa de onde veio. Se me deu carro novo, não importa de onde veio. Se estou comendo bem, não me importa de onde veio. Não haja como a mulher de Acã. Veio de onde? Eu estou falando de salvação. De onde veio? Qual a procedência desse dinheiro? Não podemos negociar bens por conta de valores. Não podemos negociar. Não podemos negociar. Só que essa mãe, quando é restituída, e me dando uma conotação de: se o dinheiro voltou, isso que importa. Se a despensa está cheia, isso que importa. Se tem roupa nova, isso que importa. A atitude desta mãe foi a seguinte: receber o dinheiro e dali separar 200 moedas de prata e deu a ourives. Quando você vai examinar o texto, ela vai dizer que tinha dedicado inteiramente este dinheiro ao Senhor. Mas ela partiu retirando 200 moedas de prata. Aquilo que você votar ao Senhor não é para ser despedaçado, não é para ser dividido. Se você votou a Ele, cumpra. Não despedace aquilo que você votou com o teu Senhor. Mais ou menos assim: porque a enfermidade bateu, eu voto um voto. Porque ele saiu, eu voto outro voto. Porque ela não voltou, eu voto outro voto. Mas quando a coisa acalma, você começa a despedaçar, a dividir. Não precisa adorar tanto, não precisa frequentar tanto, não precisa se envolver tanto. A porta abriu, a conta está paga, não precisa tanto. E quando você vai ver, vai se distanciando do lugar que ele te chamou. Porque você disse que ia dar inteiramente, mas começou a despedaçar. Alguns historiadores vão dizer
que esses 200 que ela pediu para dividir foi como se fosse uma proteção para o seu filho. Ei, mãe, e isso cortou muito para mim, porque eu sou advertida pelo meu esposo acerca do meu forma de criar o meu filho, o meu excesso de proteção. Mãe, cuidado com o excesso de proteção. Pai, cuidado com o excesso de proteção. Aprenda uma coisa: propósito não precisa de proteção, precisa de submissão. O meu propósito não precisa de proteção, porque os meus, quem guarda é Ele. Ele precisa de submissão. Você se submete e eu guardo. Você se submete e eu abro porta. Você se submete e eu cuido. Você se submete e eu livro. Mas queremos fazer com a força do nosso braço. Eu guardo, eu ponho na frente. Deixa que é tudo comigo. Ele está dizendo: propósito não é para você proteger, é para você se submeter. E aí, a mãe de Mica achou por bem: vou proteger. Pego 200, entrego para o ourives para fazer escultura, já ferindo completamente a palavra do Senhor, passando à frente. E quando muitas das vezes aplicamos esse excesso, começamos a passar à frente. Você lembra da história, né, da nossa irmã Sara? A promessa foi feita, tinha um propósito muito maior. Olha, vai ser pai de multidões, e a tua casa vai ser exemplo, vai ser modelo. Mas ela resolveu pegar um atalho, talvez para proteger, para manter, para se cumprir da forma que ela pensou que tinha que ser. E aí pegou Agar no Egito. E quando a gente vai olhar, mas por que no Egito? Cuidado, nessa de proteger, nessa de não contrariar, começamos a abrir porta para entrar o Egito dentro da nossa casa. Deixa fumar porque fica calmo. Dá a chave do quarto porque fica melhor sozinho com a namorada. Aí começamos a abrir algumas permissivas, trazendo o Egito para dentro da casa, porque não fomos seletivos quando tínhamos que ser. Para proteger o relacionamento, para não contrariar. Ei, querido, não ainda é resposta. Eu recebi uma ordem para abençoar e eu não posso revogar. Não posso. Eu não posso revogar. A ordem que Ele me deu é: abençoa. Eu não posso revogar. E eu não posso abençoar abrindo portas de legalidades para Satanás entrar e fazer arruaça, achando eu que estou protegendo com as minhas 200 moedas e fazendo ídolos. Aí você olha assim: mas que ídolos? A Bíblia vai dizer. E tinha este homem uma casa de deuses e fez um éfode e terafins. Cuidado com as legalidades que nós vamos dando dentro da nossa casa, através de uma conversa, através de um disse-me-disse, através de coisas que não louvam o nome do Senhor. E quando você vai ver, vão virando, começa com terafins. Sabe o que é terafins? Ídolos domésticos, os pecadinhos de estimação, aquele negocinho que não tem nada a ver, não fere tanto, ninguém está vendo. O que é um negocinho? O que é uma tatuagem aqui? O que é um piercing ali? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Fui chamada para abençoar e não posso revogar. Começa com terafim e vira um éfode. Mas espera aí, não era a estola sacerdotal? Você conhece a história de Gideão? Como é que terminou? O povo começou a se prostituir diante do éfode. Quem é como Yahvé? A casa tem a aparência de quem serve. Mas como é que está o governo dentro da casa? Aí fora pode estar sem rei, sem comando, sem polícia, pode estar sem tudo, mas a minha casa tem um governo. E o meu governo, o governo da minha casa, tem uma norma escrita. Aqui, ó. Essa é a norma. Fez ídolos e botou na casa do filho éfode e terafins. E sabe o que foi que Mica fez? Com essa porta de imoralidade, com essa porta do negocinho pequenininho que não incomoda, que ninguém está vendo. Quando der eu paro, senão eu paro, a hora que quiser eu paro. É só um gole, é só uma talagada, é só uma olhadinha quando ela passa. Ninguém está vendo, a esposa não está aqui, o filho também não dá, só uma olhadinha. Começa com terafim. Oh glória.
Oh, Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que Mica simplesmente consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse sacerdote. Só que veja bem, ferindo totalmente os preceitos do Senhor, porque o filho de Mica não poderia ser sacerdote. Você conhece a palavra do Senhor? A função de sacerdote, essa função não caberia ao filho de Mica. Ele não podia ser por sacerdote. É quando eu olho para isso, eu começo a ver uma transferência de responsabilidade dentro da casa. Sabe quando a gente quer cobrar? Filho, para de fazer fofoca. Mas ele ouve você falando aquilo que não tinha que falar. Filho, olha, não xinga palavrão. Mas ele ouve a gente xingar ou perder o controle, o equilíbrio, quando nós teríamos que ser exemplo. Vamos transferindo responsabilidade. Daqui a pouco é o seu filho que está te chamando a atenção, mas tu não é crente. Transferindo a posição. Pai é pai e filho é filho. E vamos abrindo brechas aonde daqui a pouco você não consegue mais entender as personagens que figuram dentro de uma casa sem governo. Ele pôs o seu filho para que ele fosse sacerdote. E nós já falamos aqui no início, naquele tempo, cada qual fazia o que era direito aos próprios olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você continua caminhando por essa palavra, uma palavra que saltou aos meus olhos, vai dizer que neste contexto chega um homem de Belém de Judá a peregrinar por aqueles termos, e vai dizer assim, que ele peregrinava onde quer que ele achasse comodidade. Mas antes eu quero um pouquinho aqui a sua atenção. Mica, ele fez uma casa de deuses, e começaram a cultuar. Quando você vai procurar a história, começaram a cultuar dentro da casa. Só que o Senhor, já foi falado aqui hoje, o Senhor, ele estabeleceu o local da adoração. Ei, você é crente, servo do Senhor, entenda o seguinte: quando nós vamos ao médico fazer uma consulta, o médico prescreve os medicamentos que você vai precisar ingerir, tomar, acompanhar. E com o Senhor não é diferente. A palavra do Senhor vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 12, que Ele estabelece o lugar de você cultuar, oferecer holocausto, dizimar, ofertar. E estamos num tempo de uma geração substituindo o lugar de adoração, tratando a adoração como se fosse uma adequação. Eu adequo o meu momento, eu adequo o meu lugar, quando o Senhor já te disse, estabeleciam para você um lugar de adoração. Sai da casa de deuses e sobe para Siló. Siló significa uma junção de dois termos, que vai dizer tributo a Ele. E muitas das vezes as coisas vão perecendo porque não estamos tributando a Ele. Siló, subir para Siló, simbolizava algo custoso, oneroso, cansativo. E talvez nós, na condição de responsáveis, e aí a palavra para filho, começamos: tá cansado, não sobe para Siló, deixa que eu subo. Tá cansado, deixa que eu faço. Deixa que eu vou. E quando você vai ver, começa a perder o controle. Aí você olha para uma mãe impedindo um filho de subir para Siló. Mas em contrapartida, eu olho para uma mulher que ainda não gerava, ainda não era mãe, mas subia a sacrificar. Quem sabe o valor de Siló, tá entendendo? Estou falando com casa de Ana e não com casa de Mica. Cuidado com essa adaptação à casa de deuses, a adoração a Ele. A minha Bíblia prescreve. E nesse contexto aqui, era Siló. Então sobe para Siló. Esquece esse negócio da casa de deuses. Mas adorei no monte, sobe para Siló.
Mas eu estou indo no culto em ação de graça na casa da Maria. Sobe para Siló. Tem um lugar pré-escrito pelo Senhor. E hoje tem viralizado. Você não precisa ir à igreja. Você não precisa ir à casa de Deus. Você pode trazer Deus para a sua casa. Mas você vai olhar aqui, ó, que a casa de deuses trouxe prejuízos para uma casa. A gente adora aqui, a gente formata desse jeito, mas a formatação está prontinha. Sobe para Siló. Fica tranquilo. Se está cansado, se ele questionar, continua dizendo: vamos subir para Siló. Sabe por quê? Porque o Senhor não me chamou só para ter filhos e filho empresário, letrado. Não, Ele me chamou para ter filho bendito. E é lá em Siló. É lá na comunhão. A minha Bíblia diz: é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. É lá na comunhão, é lá em Siló. Você consegue ver esse paradoxo. Uma que era mãe, fica na casa de deuses. E aquela que não gerava, eu vou para Siló, perseguida, humilhada, sem gerar. Mas deixa eu ir para Siló, porque quando ele abrir a madre, é juiz, é profeta, é sacerdote. Sabe por quê? Porque subiu para Siló. Sai desse negócio, desse laço de casa dos deuses. E muda esse contexto. Provérbios 10, 11 vai dizer que a sua boca, a boca do justo, ela tem vida para abençoar. É a minha Bíblia que diz. E aí chegou o levita, lá vindo de Belém de Judá, da tribo de Judá. E esse levita peregrinava por ali. E a Bíblia vai dizer que ele buscava comodidade. Ele buscava comodidade. Quando você vai buscar a significância bem profunda de comodidade, aquilo que satisfaz por adequação. E aí quando ele chega em casa de Mica, ele vai receber uma proposta: olha, me seja por pai. Porque quando você vai ler esse contexto, você não encontra a figura do pai. A Bíblia não diz que era morto, mas eu consigo, por mim, conjecturar uma ausência paterna. Essa coisa de paternidade é algo de suma importância. Você consegue conjecturar e ver uma ausência de paternidade. Tanto que ele encontrou um levita e vai fazer a seguinte proposta: me seja por pai, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. Isso é muito sério. Aí conseguimos olhar uma casa onde eu consegui anotar algumas características. Uma casa interesseira, mentirosa, defraudada, desalinhada, desequilibrada, defraudadora, incestuosa, idólatra. E uma casa agora que tem uma ausência de paternidade, onde ele vai dizer: sê-me por pai. Já viveu um momento onde uma mãe que passou a mão da cabeça, não castigou, não fustigou, não orientou, ainda colocou o nome do Senhor. E alguém com uma ausência de pai. Ei, pai. Ei, mãe, esposa, decide aí, é tudo contigo. Vai lá, compra, resolve, faz, acontece. Tô cansado. Tá cansado? Tá. Mas já passou lá no quarto da criança? E aí, filhão? E aí, filha? Não, filha é coisa pra mãe. Não. É coisa pra pai e mãe. Precisamos dividir as responsabilidades dentro da casa, seja quais os assuntos forem. E falar disso é algo muito difícil. É um contexto muito difícil. Aí você pensa assim: mas e quem não tem pai? E quem não tem filho, né? Que é só criado pela mãe ou é só criado pelo pai? É para você ver a dificuldade. Porque na verdade não está tendo aí uma invasão de papéis. Está tendo aí uma inversão de papéis, mas sim uma duplicidade de papéis. Ei, muito respeito com a mulher que cria seus filhos sozinho, ou o pai que cria seus filhos sozinho. Não tem ninguém para pedir. Vai lá, corrige, conserta, ou jogar a responsabilidade. Respeito. É duplicidade de papéis. Sabe lá o que é isso?
Sabe lá o que é isso? Você vê a coisa desvirtuando. Só tem os pés do Senhor. Mas Mica, porque teve lá, para você entender, mãe, o poder que tem as palavras que saem dos seus lábios. Para você entender, pai, o poder que tem a palavra que sai dos seus lábios. Por conta de uma maldição proferida lá atrás, agora um filho está dizendo assim, ó: se-me por pai, o pai da outra casa é melhor que o meu, a mãe da outra casa é melhor que a minha. Por falta de conversa, por ausência. Ausência hoje vão trazer consequências amanhã. E aí ele convidou o levita lá de Belém de Judá, que peregrinava buscando comodidade. E o que me chama a atenção é que a Bíblia é enfática e vai dizer: e o levita entrou. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem palavra para levita. Números vai dizer, capítulo 1, 50, 51, 52, vai trazer direitinho as funções do levita. Vai dizer que eles eram responsáveis pelo tabernáculo, pela guarda do tabernáculo. Quando se desmontavam os tabernáculos, os levitas transportavam, os levitas cuidavam, os levitas acampavam. Olha a postura dos levitas, descrito na palavra. Está todo mundo bocudo, eu canto, eu sou levita, eu sou adorador. Canta, vai embora, benção e tchau. Não, levita tem responsabilidade. Aí eu pergunto, o que o levita estava peregrinando, buscando comodidade, se o lugar dele era lá em Belém no altar? E ele entrou. Mas ele entrou porque encontrou uma proposta. Entrou porque encontrou uma oferta. Está diferente de hoje? Deixa isso para lá. Aí ele vai dizer que o levita entrou na casa de Mica. Louvado seja o nome do Senhor. Ele peregrinava a buscar comodidade, ou seja, aquilo que lhe trazia adequação. E eu aprendi uma coisa: quem por preço se chega, pelo preço vai embora, mas quando é por valor, permanece. Tem gente se vendendo hoje e daqui a pouco vai embora. É quando você vai ler o contexto, ele entrou e recebeu salário, hein? A Bíblia diz que o levita entrou e ainda foi assalariado. Olha, os danitas estão chegando. Pelo preço que ele chegou e entrou, ele vai embora quando alguém oferecer mais. Mas quem entra por valor, permanece. Ele foi por aquilo que ele viu, mas quem permanece, fica por aquilo que não viu. A terra prometida está chegando. O pastor falou que vai ter 2, 3 andares, vai ter sala para criança, vai ter almoxarifado. Olha, vai ter sala para reunião. Tu ainda não viu, mas a palavra do homem de Deus tem peso. Agora quem entra só por aquilo que viu, vai embora da mesma maneira. É só chegar uma proposta maior. A proposta chegou: fica-me ser por pai, por sacerdote, que eu ainda te darei salário. Mas os danitas, no capítulo 18, chegaram e ofereceram uma proposta maior. E o levita, partiu. Porque chegou por preço e ficou por preço. Mas quando você chega por valor, quando você entra e vê a seriedade, quem gemeu contigo, chorou, não deixou de te ligar, não esqueceu de você, confiou no teu ministério, olhou e disse: vai sair alguma coisa muito melhor daí. Isso é valor, você não negocia, você permanece. Como é que pode estar peregrinando por comodidade? Não. A tua função está prescrita na Bíblia. É o que eu estou dizendo. Se por preço chega, por preço vai embora. É por isso que a Bíblia é enfática e clara e vai dizer que Dorcas, e tem palavra de oferta também, ela ressuscitou por aquilo que ela entregou. Mas Safira, lá de Anania, morreu por aquilo que reteve.
Aí às vezes você não entende por que está perecendo. Não, maldição eu não proferi. Palavra de maldição sobre meu filho eu não falei. Eu também não. Mas que nada. Mas está retendo aquilo que você tinha que entregar. Era uma casa onde havia defraudação. Houve roubo. E estava perecendo porque defraudou. Quando Deus está dizendo, sabe o que está perecendo? Porque você não está entregando. Sabe por que não está perecendo? Porque você está subornando. Está perecendo por quê? Porque você está escondendo. Você tem que entregar. Era uma casa onde pairava a defraudação. E aí, tem palavra para pai, para filho, tem palavra para altar, para mãe. Você leu no contexto que Mica, ele tentou colocar o seu filho por sacerdote. Mas agora eu acabei de falar para você, e eu pedi muito ao Senhor que eu conseguisse falar de uma maneira expositiva, e não daquela forma avivalista, né? Não. E aí quando você vai ler o contexto, a partir do versículo 7, aonde o levita que peregrinava, o levita que buscava comodidade, eu acabei de falar para você, que Mica ofereceu o salário. Eu quero que você preste bastante atenção. O filho, que ele quis pôr por sacerdote, ele não ofereceu nada. O filho que saiu das entranhas da casa dele, o filho que ele tinha uma ligação emocional, sentimental, ele não ofereceu nada do que tange a salário. Mas chegou um forasteiro, chegou um peregrino, e se você está ligado no céu, você já está entendendo. Chegou um que buscava comodidade, abriu a porta da casa e entrou e honrou de fora e não honrou de dentro. Está na hora de nós honrarmos o de dentro. Está na hora de nós não ficarmos mais emocionados com coisa que vem que você não sabe se está peregrinando, não sabe se está te emocionando, e começar a valorizar quem honra, quem geme e chora contigo, que dobra os joelhos 7 da manhã, que volta às 15, que abre relógio de oração, que abre jejum, que sobe um monte, que desce um monte. Você conhece a vida, o dia que está bem, o dia que está mal, mas honra de dentro. A melhor roupa de cama é por de dentro. A roupa bonita que você comprou é para sair com seu marido. O copo bom da casa é pro teu filho usar. E tá você esperando o peregrino chegar. Quando a visita chegar, eu boto esse lençol. Quando chegar a visita, eu abro aqueles copos que eu ganhei lá do casamento. O melhor é pro da tua casa. Você entendeu isso? Você conseguiu entender isso? O peregrino, o forasteiro, o que tinha função bíblica, que tinha que estar lá na adoração, lá em Belém de Judá, estava peregrinando. Olha, se você me oferecer, porque ele foi claro, estou procurando um lugar de comodidade, que melhor eu me adequo. Entra, me sebo pai, te dou salário. Aí quem dorme contigo, acorda contigo, geme contigo, chora contigo, você não honra. Vai honrar quando? Vai falar bem desse marido quando? Vai falar bem dessa esposa quando? Vai honrar o teu filho quando? Vai honrar o teu pastor quando? Não. Mas é o furacão 3000, é o voz de trombeta, é o placenta de fogo. Não, é o Fábio Gomes dos Santos, é o meu pastor. É tempo de honraria. É tempo de honrar. É tempo de honrar. Está honrando o peregrino, buscando comodidade, esquecendo de honrar quem geme contigo, quem chora contigo, quem abre a porta para você, quem sobe na escada para consertar o fio que destoou, aquele que limpa, que passa o pano. Esse merece honra. Mas quer honrar o peregrino, quer dar salário para o peregrino que chegou por preço. Que chegou por preço e não vai permanecer por valor. Aí você vai lembrar, os danitas lá de Dan, vem aí, levou ídolo, levou escultura, levou o levita, pagou mais e partiu. E perdeu a oportunidade de honrar quem te honra.
perdeu a oportunidade de honrar quem liga. E perdeu a oportunidade de honrar quem se aborrece contigo, rapaz. Eu aborreço, ele aborrece sim. Mas se aborrece é porque tu tem valor. Só aborrece a gente quando a gente tem sentimento. Fiquei aborrecido com ele, fiquei mesmo. Mas é porque te ama. É porque sabe que você pode ir melhor. Sabe que você pode vencer, que você pode romper. Porque te cobrou. E ninguém gosta de ser cobrado. Mas o peregrino que está buscando comodidade. Eu já estou no desfecho. 3 minutos que ele falou aqui, para a gente encerrar. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O Robson só ri. E ó o da laje. Da laje só ri. Bota a mão até na testa. Presta bastante atenção. Versículo 9 vai dizer assim, ó. Disse-lhe Mica: de onde vens? Olha a pergunta de Mica pro peregrino, o cheio de função. De onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá. Mas qual foi a pergunta? De onde? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Por acaso ele perguntou quem tu é? Qual o teu grau? Ele perguntou a tua função sacerdotal? Se é levita, se é adorador. A gente chega assim: de onde tu vem? Sou pastor. De onde você vem? Sou adorador. De onde você vem? Sou da portaria. De onde você vem? Eu preguei 3 anos, 4 meses, 5 dias. A pergunta é: de onde você vem? Ele não está preocupado com quem tu é. Ele te chamou do ventre. Ele quer saber por onde você está andando. Está andando por onde? Está andando por onde? Lembra? E aí, Jonas? Negócio lá, alvoroço terrível. A entrevista foi: que povo é teu? Onde que tu é? O que é? Eu sou hebreu. Ele me perguntou: de onde tu vem? Ele não quer dizer, não, porque de onde que tu vem? Olha, eu vim de desobedecer ao Senhor. Olha, eu vim de um pecadinho de estimação. Eu vim porque tinha terafim lá em casa. Eu vim porque eu fiz um éfode. Eu vim porque eu estou adorando na casa de deuses. Sabe? Não. De onde você vem? Eu sou levita. Ele não perguntou isso? A pergunta foi clássica. Tá vindo da onde? Tá andando por onde? E tá ele: eu sou levita. Eu sou pregador. Eu sou itinerante. Eu sou territorial. Eu sou professor da escola bíblica dominical. Não perguntei isso. De onde tu tá vindo? A pergunta foi essa: de onde você vem? E eu quero encerrar aqui. Tem que cortar o rolo. Tem mais coisas, mas eu vou encerrar aqui. Falei da mãe. Falei de Mica. Falei do filho de Mica. Falei do levita. Eu quero encerrar para você meditar nessa palavra. Antes de nós. Porque ele perguntou de onde vem. E ele respondeu que era levita. Preste bastante atenção. Antes de nós reafirmarmos. Para você não sair confundindo. Reafirmarmos. Porque quem você é, ele já sabe. Quem você é, ele já sabe. Já sabe quem você vai ser lá na frente. Antes de nós reafirmarmos quem nós somos, ele está me convidando e te convidando para refazer a rota. É para você ruminar isso em casa. Sabe por quê? Esse levita foi lá para a montanha de Efraim. E quando você vai buscar significância, significa dupla fertilidade. Quando eu e você, que somos chamados para representar a palavra de Deus, estamos fora da posição, quando a gente chega na terra fértil, ela fica seca. Quando chegamos na terra alegre, ela fica triste. Quando chegamos numa terra sorridente, ela fica chorosa. Só porque você está fora da posição. Então ele diz assim: olha, eu não chamei você para reafirmar se você é levita ou obreiro, se você é viajante, peregrino. Eu só quero que você refaça a sua rota. O negócio não é com a casa de Mica. O negócio é com a Belém Efrata. Volta a fazer o que eu te mandei. Se é para abrir a porta, abra com excelência. Se é para limpar, dê o seu melhor. Se é para louvar, aperfeiçoa. Ouve um pouquinho, vê se tu não está desafinado. Se é para pregar, estuda e dá o seu melhor. É tempo de mudar de nível. Refaça a sua rota. Está na hora.
Já não dá mais para pensar se vai ou se fica, se vai ou se foi. Refaça a sua rota. Ele chegou na montanha de Efraim, dupla fertilidade, e azedou o ambiente. Sabe por quê? O lugar dele não era montanha de Efraim, era Belém Efrata, a Belém de Judá. Era lá. Lá era o lugar. Não tenta dar um jeitinho. Não faz igual a Rebeca, que tentou dar um jeitinho de colocar em posições que não era para ela colocar. Mas o Senhor, que é poderoso e conhece a minha, a sua debilidade, vai preparar o momento do conserto. Porque lá na frente, Esaú e Jacó teve que consertar. Esquema de mãe, esquema de pai, esquema de filho não substitui direção de Deus. Volta para a rota. Volta para a rota. Os teus esquemas são falíveis, mas a direção de Deus é infalível. Ela não falha. E você se encontrou em algum personagem. Eu sou esse levita que adorava com ardor, sabia o que tinha que fazer, mas agora me perdi. Mas a Bíblia está dizendo, está prescrevendo o que você tem que fazer. Eu sou o ministro do altar, que recebi palavra. A Bíblia está dizendo que ele dava salário para o levita, para o peregrino. Honrava o peregrino e não honrava o da casa. Às vezes estamos aqui posando de todo poderoso, de crentão, mas em casa só liberando palavra de grosseria, de ignorância, de mau humor. Quando chega aqui é sorriso para cá, sorriso para lá. Mas quando o esposo fala contigo, você responde áspera. Quando o filho fala, não tem um beijo, não tem um carinho, não tem um afago. Volta para Belém Efrata. Volta para casa de Judá. Volta para Belém de Judá. Está na hora de refazer a rota. Fica de pé. John, põe para mim Mateus, capítulo 2. Bota o versículo 5. Para a gente orar e ir embora para os nossos lares provisórios. De repente você escutou essa palavra, que ela tem muito mais coisa que o Senhor me deu, mas o tempo é curto, que confrontou demasiadamente o meu coração, dentro da minha casa, minha postura com meu esposo, minha postura com meu filho, minha postura com a minha mãe. Tudo isso me confrontou quando eu meditei nessa palavra, sabe? E aí de repente você mesmo, que está aqui, na condição de crente, de servo, pastora, mas o tempo do meu filho passou, cresceu, e hoje eu não consigo mais. É verdade. Sabe, pastor, eu sou mãe solteira, eu sou viúva. Olha, eu sirvo o Senhor, meu esposo não serve, está uma guerra terrível lá em casa. E como é que eu faço para refazer essa rota? Como é que eu faço para essas ilegalidades serem fechadas? Porque assim, a parte B, está escrito pelo profeta. Você tem que refazer a rota. A igreja agora vai ler o versículo seguinte. No 3. 1, 2, 3. E tu, tem um guia na sua frente hoje. Tem um guia indo lá na tua casa hoje. Tem um guia. Você conseguiu entender que tem um guia? É só você voltar para Siló. É só você voltar para o caminho da adoração. Foi falado aqui hoje de Ana. Ei, preste atenção. Ana subia a sacrificar. Penina irritava, competia, humilhava. Mas chegou um dia que ela desceu diferente, o semblante diferente. Mas escuta só, ela desceu, mas a casa foi a mesma. Os problemas eram o mesmo. Não mudou, continuou irritando, continuou competindo. A casa não vai mudar. Não vai voltar, não vai mudar não. Mas só que você tem um guia. Você tem um guia. Você tem um guia que está refazendo a sua rota. Ainda há tempo de reunir e orar. Ainda dá tempo de corrigir, de conversar.
Ainda dá tempo de você mostrar que não é assim, de pedir perdão. Tem um guia, ó, que já havia sido predito. Olha, vai vir de Belém, de Judá, um guia que vai nortear a tua casa, vai nortear a sua condição de pai, de mãe, vai dar paternidade no seu lar. Tem um guia. Dá para você falar pro irmão que está do teu lado, tem um guia. Agora você vai falar tipo eu tentei fazer hoje, expositivo, Brunão. Tem um guia. Mas se não combina contigo, fale igual o profeta. Tem um guia aí, ó. Tem um guia aí, Jorra. Tem um guia aí, profetissa. Tem um guia, serva. Tem um guia, jovem. Vai ter diálogo. Vai ter pergunta. E vai ter resposta. É, pai. É, mãe. Errei. Pequei contra ti. Vai ter intimidade. Vai ter um negócio. Um fechamento. Vai ter uma cumplicidade. Sabe por quê? Porque o guia lá de Belém de Judá. O rosto de Ana desceu transformado. Mas a casa dela não mudou, não. A perseguição não acabou, não. Todas as crianças aqui. Chama da salinha as crianças jovens aqui na frente do altar. O apontamento crianças não mudou, não. E jovens, traz para a beira do altar. Todos os Você jovens não vai mudar de casa. Você não vai mudar de marido. Não precisa mudar de esposa. Os seus filhos tá de uma forma talvez que ainda não louva o nome do Senhor. Fica tranquila. Mas o teu rosto vai mudar. Porque tem um guia à frente de você. Tem um guia à frente de ti, pai. Tem um guia à frente de ti, mãe. Tem um guia à frente de ti, filho. Está norteando. Está voltando. Está restaurando a cumplicidade, a amizade, o carinho, o amor. Você pode adorar nesta noite de celebração ao Senhor. E faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Levante suas mãos. É tempo de abençoar. Você escutou aqui hoje. Abençoe sua casa. Abençoe seus filhos. Abençoe seu esposo. Abençoe sua esposa. O Senhor te chamou para abençoar. E não tem como revogar. As bênçãos do Senhor trazem bem. Acrescenta dores. Seus filhos não são pontes de dívida, mas são portas de milagres. Louve nesta noite. Faça o caminho de volta para Belém de Judá. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000
gerações, tua família, teus filhos, abençoa os netos, os sobrinhos, os filhos, a teu lar, os vizinhos, a tua igreja, o teu pastor, libera a bênção, no irmão da direita, da esquerda, é noite de bênção, você vai abençoar, não amaldiçoar o que Deus abençoa. Em saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Toda ilegalidade é bater de retirada, toda porta de pecado é bater de retirada. Você está refazendo a roda hoje. Seja feita a vontade do Pai. Baixinho. Queridos, geralmente são os pastores que oram, as missionárias, irmã que ora. Mas hoje você pai, você mãe, vem cá interceder pelo seu filho. Sai do seu lugar, vem cá abraçar o seu filho. Vem cá profetizar sobre a vida do seu filho. Abraça aqui o seu filho. Isso. Relon, pode adorar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Use as mãos dos pais aí. Vocês vão interceder. Todo mal será quebrado. O futuro dos seus filhos será brilhante. Pastores, pastoras, sacerdotes, missionários e missionárias. Isso. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada Ei. O seu filho não está aqui não. Faz uma ligação para ele agora. Liga de vídeo aí para ele. Liga de vídeo e abençoa a vida do seu filho agora. Abençoa a vida do seu filho, do seu neto. É contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é por ti, é Faz assim, ó. Faz assim, menino. Ele é alto, né, menino? Faz assim, menino. Abraça o Bruno aí, menino. Abraça aí, Bruno. Meu filho. Bênção. Levanta a mão assim, ó. Ele que não tá. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Levanta o braço assim, ó. Profetiza assim, ó. seus filhos. Muito, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá enxergando? Levanta a tua mão, Aninha. Elaine, levanta a mão. Assim, ó. Abraça o Lucas, assim, ó. Isso, o Lucas tá aí, ó. Olha o Lucas aí, ó. Profetiza. 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 Reado profético. Levanta o braço. Ele que não tá. Levanta o braço assim, ó. Profetiza. Cadê a Simone? Olha assim, ó. O Lucas tá aí, ó. Vem com a Luna. Vem cá abençoar meu filho. Vem cá, Simone. Vem cá, Simone. Levanta o braço. Simone está subindo com a Luna.
Tá subindo com o Lucas, tá do lado do Luan. É pela fé. Tá segurando o Edu aí, Lília. O Edu tá aí. Tá o Edu, na Dora. Até os netinhos que vão chegar. Segura mesmo. Segura aí. De noite, tua entrada e saída. Segura o Luan. Em teu E segura o Lucas. riso, em teu É pela choro. fé. É contigo, é por ti, 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 é Tá aí, ó. Tá aí, ó. De geração em geração. Isso. Liberem palavras. Profetizem. 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 Aleluia. Ninguém vai tocar na herança que Deus nos deu. O altar é o lugar dos nossos filhos. Declara isso, meu filho, minha filha. O altar é seu lugar. O altar é seu lugar. O altar é o seu lugar. Alabando Kobidarashandarabai. O altar é o seu lugar. Diga ao seu filho, o altar é o seu lugar. O altar é o seu lugar. Diga, o altar é o seu lugar. Olha no olho e diga, o altar é o seu. O altar é seu lugar. O altar é o seu lugar. Se derrame até mim. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Glória a Deus, querido.